Olá pessoal, bem-vindos a mais um videoaula de linguagem C. E nesta videoaula nós vamos desenvolver um programa que vai receber N números positivos e quando o usuário digitar -1, o programa vai encerrar e vai falar qual foi o maior e o menor número digitado pelo nosso usuário. Vou criar aqui então a estrutura básica do nosso programa, include stdio.h int main void. Agora vamos começar a desenvolver o nosso programa. Vamos criar aqui então variável do tipo inteiro, vou chamar ela de maior, vou inicializar ela com 0, vou criar outra, vou chamar ela de menor, inicializar com 0, e vou criar outra, chamar ela de auxiliar e inicializar com 0 também, todas do tipo inteiro. E agora o que eu vou fazer? Como não tem um número pré-determinado de quantos números o nosso usuário pode digitar, pode ser N números, então eu preciso de criar um laço de repetição infinito. O que é um laço de repetição infinito? É um laço de repetição que executa um determinado bloco de códigos infinitas vezes, ou até que aconteça algo que meu computador desligue, trave, ou o usuário vá lá e feche o programa de forma bruta, digamos assim, interrompa o programa ao meio. Então vou criar aqui o laço que eu vou utilizar aqui, é o do while, porque ele executa no mínimo uma vez. E aqui eu vou colocar na condição do meu while, condição dele repetir novamente o código, eu vou passar aqui 1. Por que eu passo aqui o 1? Porque o 1 na linguagem C significa verdadeiro. Então quando ele vir aqui e for verificar se é para continuar ou não, ele sempre vai retornar verdadeiro e vai repetir de novo meu bloco de códigos. Feito isso, eu consigo que meu programa receba N números positivos. Agora então vamos começar a desenvolver o programa. Parte mais complexa, entre aspas, digamos assim. Printf /n, então, eu já vou colocar aqui o ponto e vírgula, para a gente não esquecer depois. No printf vou pedir para ele digitar um número. Digite um número. Feito isso, basta que eu leia qual o número que ele vai digitar, que a gente até o momento só pediu para ele digitar algum número, e agora sim a gente deve ler esse número e gravar esse valor que ele digitar em uma variável. E essa variável vai ser a nossa variável auxiliar. Então, scanf, aqui eu passo %d ou %i, porque é um dado do tipo inteiro, e comercial, o nome da variável que eu desejo ler. Se eu não colocar o i comercial, o que vai acontecer? Depois desse scanf, quando eu enter, meu programa vai travar. Provavelmente. Então, já lemos aqui a nossa variável, só que a gente tem um problema agora. Na primeira execução, como que a gente vai saber qual que foi o primeiro maior número digitado ou menor número? Não tem nenhum número até o momento. Na nossa tabela imaginária de números, a gente não tem nenhum número maior e nenhum número menor. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa, então, saber que é a primeira execução do nosso programa, e aí na primeira execução a gente inicializar tanto a nossa variável maior quanto a nossa variável menor com o valor que o usuário inserir, porque na nossa tabela imaginária nós vamos ter agora somente um número, suponhamos que seja 3, e esse número 3 vai ser tanto o maior número que vai existir na minha lista, quanto o menor número. Por quê? Porque é o único que tem. Então, a gente inicializa essas duas variáveis, e a partir desse primeiro dado inserido, a partir desse 3, a gente vai verificar se o próximo número que for cadastrado vai ser maior ou menor do que esses números que já estão lá. Então, eu vou criar aqui uma outra variável, vou chamar ela de i,
que vai ser o meu contador. Vou inicializar ela com 0 também. E agora aqui, depois do meu scanf, da minha variável auxiliar, eu vou checar aqui. Se i for igual a 0, lembrando que dentro do if, para a gente efeito de comparação, de igualdade, a gente utiliza dois iguais. Se eu utilizar somente um igual, eu estou atribuindo. O que é atribuição? É eu falar que a minha variável i agora vai passar a valer 0, nesse nosso caso aqui. Então, if, se i for igual a 0, eu faço o que estiver aqui no meu bloco. Que o que vai ser? Eu vou falar que maior, ou seja, a minha variável maior vai receber o valor que o usuário digitou. E depois a minha variável menor vai receber o valor que o meu usuário digitou. Isso somente na minha primeira execução. Depois da primeira execução não acontece mais nada disso, porque senão eu sempre vou ter só o maior e o menor número sempre vai valer o último que o meu usuário digitar. E não é isso que a gente quer. Então, se for a primeira execução, ou seja, se i valer 0, aí sim o maior vai receber auxiliar e menor auxiliar. A gente vai pegar o único número que a gente tem na nossa tabela imaginária de números digitado pelo nosso usuário e vai falar que o maior número é esse e o menor número também é esse, porque ele é o único que está lá. E depois, o que a gente faz? A gente pode colocar aqui tanto i mais mais aqui dentro. O que eu estou falando com esse i mais mais? Eu estou falando que i é igual a ele mesmo mais 1. Se i valia 0, a partir dessa linha i vai valer 1. Ou também posso colocar isso fora do meu if, não tem nenhum problema. A única diferença é que se eu colocar fora, ele vai contar quantas vezes ou quantos números eu cadastrei no meu programa. Se eu colocar aqui dentro, ele somente vai valer 1, ele vai entrar somente uma vez aqui dentro do if, da próxima ele vai valer 1, então ele não vai mudar, depois da primeira execução não vai mudar de valor. Mas isso, para efeito da nossa atividade aqui, não vai fazer nenhuma diferença. Então vou deixar aqui dentro do próprio if. E agora sim, eu vou checar aqui. Se if, ou se não, vamos colocar um se não se aqui, né? Se não se maior, ou se auxiliar, vamos fazer aqui, se auxiliar for maior do que o maior número que eu tenho cadastrado aqui na minha variável maior, ele vai entrar dentro do meu if aqui e vai falar que maior é igual ao novo valor que o meu usuário digitou. Se não, se auxiliar for menor do que o menor número que eu tenho já aqui na minha variável menor, então ele entra aqui dentro do meu bloco de códigos e fala que menor é igual ao número que o meu usuário acabou de digitar. Ok? E agora a gente tem que checar aqui se esse valor também é igual a menos 1, porque quando ele for igual a menos 1, eu tenho que dar um break nesse laço de repetição para ele parar de alguma forma, porque senão ele vai executar aí infinitas vezes. E isso a gente tem que fazer onde? A gente tem que fazer antes dessas comparações aqui de maior e menor. Por que eu tenho que fazer antes e não depois? Porque se eu fizer depois, o usuário vai digitar menos 1 para sair, ele vai comparar aqui com o meu menor, e supondo que o menor número que eu tenha lá seja 1, por exemplo, armazenado na minha variável menor, ele vai substituir então esse 1 por menos 1 e depois vai comparar e fechar o meu programa. E aí toda vez que eu for executar esse programa, sempre o menor número vai ser menos 1, e não é isso que a gente quer.
Menos 1 é somente para sair do nosso programa, não é para ele entrar nessa lista de números digitados pelo usuário. Então, a gente tem que fazer isso antes. Vou dar um Enter aqui então e adicionar um novo if. Se i não for igual a 0 e auxiliar, se não se auxiliar for igual a menos 1, ele vai entrar nesse bloco aqui e aí vai dar um break. E aqui adiciono mais um se não se, e aí a gente continua aqui com comparação do maior e do menor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou checar se está na primeira execução do meu programa, e aí se estiver na primeira execução do meu programa, eu vou inicializar minhas variáveis maior e menor com o valor que foi digitado pelo usuário, que até o momento é o único valor que a gente tem nessa lista de números que o nosso usuário pode digitar. Depois eu mudo o valor de i para que na próxima vez ele não inicialize de novo as minhas variáveis com o valor que o usuário digitar. E aí a gente prossegue checando se ele não for igual a 0 e auxiliar for igual a menos 1, ou seja, se o usuário já quiser fechar o nosso programa, a gente dá um break. Se não for a primeira execução, o usuário não quiser fechar, a gente checa se o valor que o usuário digitou é maior do que o maior número que a gente tem lá até o momento, que até na segunda execução seria o primeiro número que o usuário digitou. Se for maior, ele vai falar que a nossa variável maior vai receber o valor que o nosso usuário digitou. Se não, se o valor que o nosso usuário digitou for menor do que o menor número que a gente tem lá na nossa lista, que na segunda execução seria o primeiro valor também, a gente fala que menor é igual ao valor que o usuário digitou. E depois a gente volta e começa todo o processo novamente. Depois do meu laço de repetição aqui infinito, entre aspas, porque a gente adicionou aqui uma condição de saída, se a gente não adicionasse essa condição de saída, aí sim ele seria infinito e nunca nosso programa iria fechar. Então, assim que ele digitar menos 1, ele vai dar o break e vai continuar o nosso programa aqui. Qual que é o próximo passo? É a gente informar qual que foi o maior número digitado e o menor número digitado pelo nosso usuário. Então, vou dar um /n aqui, 2 /ns, maior número, 2 pontos, vou colocar aqui % i ou %d, porque são dados do tipo inteiro. E agora eu vou dar um /n, vou colocar aqui menor número, 2 pontos, %i ou %d. E agora a gente fecha as aspas, dá uma vírgula e passa quais são as variáveis que vão ser exibidas nesses %i aqui. Como que a gente sabe qual que vai aparecer em qual lugar? Simplesmente você passa na ordem aqui. Se eu passar aqui o menor primeiro, a minha variável menor primeiro, ela vai vir para esse %i. E aí vai dar, inclusive, resultado errado no nosso programa. Como a gente quer exibir o maior número primeiro, então a gente passa a nossa variável que equivale ao maior número cadastrado lá, que é maior. E depois, vírgula, a gente passa qual que vai vir para o segundo %i, que é a nossa variável menor. E pronto, acredito eu que o nosso programa está finalizado. Vamos compilar e executar para a gente testar. Vou salvar aqui o meu programa como maior menor.c. Ele já está compilando o nosso programa. Vamos ver se vai funcionar bem. Só esperar o Avast aqui. Vou abortar aqui a análise do Avast para a gente conseguir executar ele de forma mais rápida. Compila e executa de novo. E agora vamos lá. Digite um número. Então vou digitar aqui 3. Nessa primeira execução, então, qual que é o maior número que eu tenho
na minha lista e qual que é o menor número. Como eu só tenho 3 cadastrado, o maior número que eu tenho lá é o 3 e o menor também. E é isso que a gente faz nesse primeiro if aqui. Agora, na segunda execução, eu vou digitar 4. Então agora, como não é a primeira execução, já tenho 2 valores lá, eu não posso novamente entrar nesse if aqui. Por isso a gente colocou i++, e agora ele checou aqui. O valor que eu digitei é maior do que o maior número que eu tenho na minha lista, nesse 4 aqui. Até o momento da gente digitar esse 4, o maior número que a gente tinha lá era o 3. Então ele checa, 4 é maior do que 3? É maior. Então, maior número, a minha variável maior, recebe o valor que eu digitei, que nesse caso é 4. E agora, vamos colocar aqui um menor número, então. Vou digitar 1. E agora ele vai comparar novamente. I é igual a 0? Não é. A gente mudou o valor dele aqui na primeira vez que a gente entrou. Então não entra nesse. Vem aqui e compara. O valor que o usuário digitou é -1? Não é. É 1. Positivo. Então, se auxiliar, ou seja, se o valor que o usuário digitou é maior do que o maior que a gente já tem aqui, ele vai entrar aqui dentro, que não é o nosso caso. I não é maior do que 4. Então não entra. Agora ele vem aqui e compara. O valor que o usuário digitou é menor do que menor? Qual que é o menor que a gente tem aqui até o momento? Era o 3. Então eu digitei 1, ele pega e compara. 1 é menor do que 3? Sim. Então minha variável menor vai receber o valor que o usuário digitou, que é 1. Vou digitar -1 agora para sair. E tá aí o nosso programa com o resultado certinho. Maior número digitado foi 4. Menor número foi 1. Se a gente não tivesse feito esse if aqui do -1 antes de comparar o maior e o menor número, a gente teria o seguinte problema. Aqui no menor número, a gente teria o bug de sempre exibir -1, independentemente do menor número. Se a gente colocasse até 0 lá, sempre iria exibir -1. Então, por isso o motivo da gente comparar se ele quer sair antes de atribuir o valor às nossas variáveis correspondentes. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.